E aí foi muito propício, porque eu já tinha ele antes de saber a data, estava conversando, eu falei com ele: "Pô, eu tenho um texto que eu acho muito interessante, tá, nada se encaixa mais dentro do carnaval. Ser sal e luz, é uma época de festa, festa carnaval, festa de estão todos se lascivo, em luxúria, como a gente pode ser sal e luz nesse mundo? Como a gente pode fazer ele nos sal e luz no mundo, dentro da igreja?" E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então eu vou pedir para vocês abrirem Mateus 5, de 13 a 16, tá? A gente não vai ler todo o Sermão do Monte, mas esse texto está inserido no Sermão do Monte, que é o sermão mais conhecido de Jesus. Tenho certeza que vocês conhecem esse sermão, tenho certeza que todos já ouviram esse sermão. Se não ouviram, o pastor Silvio vai pregar novamente em breve para vocês sobre o Sermão do Monte. Então, Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor, que a sua palavra possa nos impactar, que a sua palavra possa nos encher, seu Espírito Santo, Pai, para sermos salos e luz nesse mundo. O texto de Mateus 5 vai falar sobre o mais importante, e até o versículo 12, a gente está escutando o quê? Bem-aventurados, bem-aventurados, felizes são. Jesus está descrevendo o caráter do cristão, meio das bem-aventuranças. Ele está dizendo, quer saber como ser um cristão? Tem essas 8 qualidades aqui. Tenham essas 8 características. Mas a partir do versículo 13, Jesus agora não está mais falando do caráter do cristão e como deve ser um cristão. Ele muda. A partir do 13, ele sai do caráter e fala como um deve agir, como um cristão deve fazer. E a partir daí, a gente vai entender. Ser sal, luz, vai continuar, né? Vai até o capítulo 7, Sermão do Monte. Então, ele está dando caráter, a ideia. Mas a partir do 13, do que a gente leu, não fala mais de caráter. Você, como cristão, precisa ter esse caráter, ter essas bem-aventuranças. A partir daí, você age no mundo. A partir dessas bem-aventuranças. Então, dentro desse contexto, Jesus chama os seus discípulos a viverem com sal e luz, ou seja, exercerem influência no mundo, uma influência na sociedade. Ele nos chama a ser um agente transformador em meio ao pecado. Então, o cristão, claramente aqui, Jesus está dizendo, você não é chamado para viver no isolamento, não é para viver aqui, dentro da igreja somente, não é para você viver somente dentro da sua casa. Até porque aqui ninguém é isolado, acredito eu. Todos aqui trabalham, estudam, passeiam, saem, têm atividades fora. E a partir daí, lá fora, com o mundo, e a gente acabou de ler isso. Então, para a gente ter sal e luz, mostrar para vocês, vou dividir em 3 pontos. 3 pontos importantes para a gente poder compreender como ter sal e luz no mundo. Então, o primeiro ponto é preservar, temperar a humanidade. Nós precisamos demonstrar porque Jesus escolheu tal são os seus motivos. Por que Jesus precisa tal? Tal outro elemento, pastor. Ele não usa
Um outro exemplo, por que sal? Sal era extremamente importante, totalmente claro a eficácia que o sal precisava fazer para o povo que estava escutando. Hoje a gente não dá muito sentido ao sal. Compra aquele que sal lá, deixa ele lá escondidinho, a gente usa, não tem mais tanta necessidade. Falando de sal. Naquela época não tinha geladeira, tinha freezer. Sal era usado de uma maneira muito mais constante do que a nossa. Hoje a gente usa o sal de maneira bem tranquila para temperar. Mas outros usam quase nada, mas todo mundo coloca um salzinho. Mas naquela época não. Sal também para preservar a carne. A gente não faz isso, a gente já compra a carne, ia falar carne assada, mas a carne seca, pronta. Bacalhau pronto, ele está cheio de sal. Tem sal. Para quê? Para preservar a carne. Diferente também, além disso, sal tinha aspecto de pagamento naquela época. Sal também era como troca, como moeda. Como todo mundo tinha que usar muito sal, de maneira abundante, para poder até preservar a sua comida, não era só 1 quilinho de sal que tinha. Não era só um sal refinado. Todos precisavam de sal. Ah, sal já era usado até para designar. A palavra salário vem de sal, soldado vem de sal, porque tudo passava sal. No Oriente, e saía o sal do mar, eles tiveram essa técnica que passaram para o Ocidente. Então, o sal, no mundo antigo, era essencial para a preservação dos alimentos, para a higiene. Pais, quando o bebê nascia, banhavam o neném com o sal para poder limpar qualquer impureza, para rituais e até mesmo como pagamento. Sem refrigeração, o sal era o único e eficaz de impedir. O sal também é diferente do ambiente onde ele é colocado. Ele transforma sem ser visto, mas sua sempre vida. Então, todo mundo que vai comer aqui, quem gosta de comer alguma coisa aqui sem sal? Sem sal nenhum. Tem? Sal? Quero que todo mundo mas todo mundo sal. Ninguém fica sem sal. O sal, por que Jesus utiliza o sal para dar o exemplo? Porque o sal, aonde ele toca, não há possibilidade do sal tocar em algo e não transformar aquele algo. Então, se você vai comer uma carne, tá num churrasco comendo uma carne, taca ali, coloca o sal no ponto certo e o sabor da carne melhora a coisa. A diferença é, você não bota coisas no sal e o sal muda de sabor. Você não coloca alface no sal e o sal agora fica alface. Carne no sal não fica o gosto da carne. Aonde o sal entra, gosto, fica sal. Pecado. Sal para o sabor, tempera, traz vida, mudança. Quando Jesus está falando além de todos como o sal pode fazer, querendo dizer você, como sal do mundo, vocês, como vocês são aquele que toca, e aonde você toca, você transforma. Não é o mundo que você está que te transforma, é você que transforma aonde você está no mundo. Aonde você está no mundo, tudo muda e você é esse sal. Então, a gente relacionar a importância do cristão ter sal na sociedade, a gente precisa ter sal não é para viver no saleiro. Sal precisa estar fora. Nós estamos com sal como para passear, querendo só descansar, falando, vou aproveitar e vou tirar folga da igreja. Né? Então, eu não vou para o culto. É esse contato, mas o cristão, Deus está falando isso, ele não é sal, igreja. Quando eu falo igreja, estou usando Batista em Francisco, serve para todas as igrejas.
não quer que você esteja aqui dentro. Você está aqui para servir e adorar o nome do Senhor. Mas ele quer que você haja lá fora. Relacionar a importância do cristão, ser sal na sociedade quem é você quando você está no mundo, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, na sua faculdade, jogando bola com seus amigos. Quem é você no mundo? A gente, por um tempo, o cristão religioso não pode fazer nada. Então, praia, não podia ir à escola, não podia, talvez, fazer uma faculdade. E aí, de tempo para cá, e com o tempo para cá, para distorcer. Então, não podia nada, então agora pode tudo. Eu posso tudo. E aí começa a se misturar. O cristão começa a ser tão igual ao que está no mundo, quando você olha, você não sabe quem está no mundo, quem é o cristão. O cristianismo não pode ser exclusivista, mas é chamado a atingir a sociedade com o evangelho de Jesus Cristo. Essa atitude de se fechar em um mundo apenas cristão vai totalmente contra a Bíblia, contra o ensinamento do ide de Jesus. Marcos 16, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como é que você vai e prega todo o evangelho a todo mundo? Você só está dentro de uma... Você é sal dentro de um saleiro, você prega o evangelho. O evangelho, esse sal que está no saleiro, precisa ser jogado, está fora do saleiro. Então, quando Jesus fala isso, seria uma total contradição Jesus ordenar que os cristãos pregassem sobre o seu evangelho e, ao mesmo tempo, dizer assim: Pastor Silvio, todos aqui, mas não deixa ninguém fazer nada, não deixa ninguém ter contato com o mundo, porque eu quero cuidar desse sal. Seria contraditório. Como é que você é o sal do mundo? Como é que você é o sal no mundo? Como é que você vai ficar aqui dentro do saleiro? Como é que tu não vai ficar a palavra dentro do que ele mandou? Quando se nota essas propriedades do sal e o papel que ele exerce, o cristão deve se comportar e agir nessa humanidade que ainda não conhece Jesus. O sal não tem de ficar aconchegado com elegantes e pequenas riquezas eclesiásticas. Nosso papel é de sermos esfregados na comunidade. Como sal é esfregado na carne para proteger a carne, para impedir que ela apodreça. Quando a sociedade apodrece, nós cristãos temos a mania de dizer assim: tá vendo? Estão no pecado, estão do diabo, bem feito, merece para o inferno. A questão é, aonde está o sal que deveria ser esfregado nesse pessoal, nessas pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Aonde está esse sal? A pergunta é para mim e para vocês. Aonde está esse sal? Porque o mundo é uma carne, que lá está pronto, esperando para apodrecer. É só você pensar no seguinte: foi lá, pegou um bife, cortou o bife, e nesse calor abafado que está fazendo, você deixa ele lá em cima da pia. Deixa lá 3 dias. Acho que não precisa chegar nem 3 dias para estragar. 3 dias. Deixa lá 3 dias. Ele vai estragar. Vai começar a dar mau cheiro. Daqui a pouco, dá bicho. Você vai culpar carne por estar... Você vai chegar assim: carne, eu te coloquei em cima da pia. Por que você faz isso? Queria tanto te usar no domingo. É segunda-feira. Botei a carne na segunda. Na quarta eu estou brincando com a carne porque ela apodreceu. É isso que está quando Deus... Vocês são sal mundo. Ser o sal nesse mundo é você, sal, está deixando essa carne lá fora apodrecer e botando a culpa na própria carne? Ou você está exercendo amor para exercer? Eu falo isso? Eu estou falando para vocês. Estamos sendo esse sal de verdade? O sal, ele tem como principal função
a preservação, não deixar a carne apodrecer, mantê-la em bom estado, assim também como não tem esse papel com a humanidade. A graça, meus irmãos, fazer parte de um evangelho é que ele podia fazer tudo sozinho. Ele podia estalar o dedo sozinho. Ele podia atacar o sal sozinho. Ele podia, com o Espírito Santo, tocar o coração de todas as pessoas. A graça desse evangelho, ele te chama a fazer parte disso. Ele podia fazer sozinho, mas ele quer que você participe, tente transformar a vida em ainda. Você precisa ser esse sal que vai esfregar nessa carne a ponto de apodrecer. É você que tem que trazer sabor para essa carne. Essa carne está lá sem gosto. Eles estão numa festa agora acreditando, está totalmente felizes. Mas eles estão se escondendo talvez da depressão, da ansiedade, fugindo de um conflito em casa. Não importa. Estão buscando alguma saída. Sabe quando a pessoa fala assim, eu dá tanto prazer, preciso tomar um sorvete, eu preciso comer um hambúrguer, ou eu preciso ter uma série, que aquilo vai me deixar feliz? É isso que ele está para agora. Ele está tendo um momento de prazer. Eu quero ter um prazer por um momento. Simples assim. Nós como verdadeiro evangelho, temos o verdadeiro Senhor. Ele é capaz de fazer. Nós, através de nós, gente transformador, temos a ordenança de Cristo de ir até eles. Sal, se você botar muito sal na comida, o que te dá vontade quando você come uma comida muito salgada? Sede. Você, como sal, estiver nessa sociedade, estiver nesse mundo, seu trabalho estiver salgando, sede, ele é a única água, mata toda a sede. Viva, em dele. Só ele pode matar essa sede. Mas ele nos usa como sal para dar essa sede para o mundo. Os cristãos influenciaram o mundo sendo sal na terra e aplicando ensinamentos de Jesus, quando diz que o cristianismo foi fundamental para preservar a cultura. Depois, tempo, achar que estava mais trabalhar em outras áreas. Maiores faculdades, universidades no mundo foram estipuladas e criadas por cristãos. Antes de ter medicina, direito, todos faziam teologia. Era algo importante. Ele conhecia, passou dentro da universidade, dentro da cultura, dentro da arte, dentro da música, do teatro, lá onde for. O cristão foi abandonando isso, deixando de ser sal no mundo, sal num saleiro, deixando o mundo aberto para ele. Nós precisamos ficar no mundo sendo sal. Sendo sal, cada um em sua área. Você que não é músico, tocar. Você que não consegue cantar, pode ser sal, deve ser sal. Sua área. O cristão precisa ter esse sal que dá sabor sobre a vida do ímpio. Demonstra que o pecado adoece, cansa, apodrece, mata. Só em Jesus ele terá uma vida plena. O cristão ter um sal de sabor que não perde sua eficácia, preservar e trazer gosto à graça de Cristo. Quando você vai fazer quilo de feijão, você não usa sal. Quando você vai fazer panelão de sopa, porque todas as pessoas não usam sal. Ninguém compra 10 quilos. Não existe no mercado como existe aquele saco de 5
de arroz? Não existe 5 quilos de sal. Você compra aquele quilinho, pequenininho. Isso quer dizer que aonde você estiver, aonde você tocar, apenas uma pitada de sal, forma dá sabor a 1 quilo de. Quando eu estou falando isso você está sendo sal no seu trabalho. No meio do seu trabalho, não precisa que vá a igreja toda. Tu não precisa chamar o pastor Silvio para orar todo mundo. Imagina, todo mundo, Silvio, vem aqui na minha empresa, ora todo mundo, eu tenho certeza. Mas a questão ao lá, ter 10 cristãos, precisa ter um cristão. Precisa ter um cristão, nada de sal, para transformar todo o alimento. Você está num trabalho, todo mundo é cristão à sua volta, e você fala assim, maravilha, todo mundo é crente. Todo mundo é crente no meu trabalho. Eu não preciso falar de Jesus, eu não preciso evangelizar, eu não preciso demonstrar com a minha vida, não preciso. É cristão. Você é uma pitada de sal na cidade, transforma tudo à sua volta. Pitada de sal na cidade. Cada empitada, cada um tem uma pitadinha de sal. Cada empitada. Ou dá sentido para quem está para impactar aonde nós estivermos. E toque, mude esse sabor, tá? Preserve um lugar corrompido. Isso é ser sal. Não importa a área. Talvez você vai ter uma pitada de sal na sua casa. Amém, se a sua casa todos forem. Amém. Você sabe onde vai encontrar todos. Mas e a família de quem não é? E você ser uma pitada de sal com aquele irmão, com aquele colega, ou quando aquele amigo que você brigou, ele não comporta o lado. Será que você é sal? Sal. Carmos. O segundo ponto é revelar e guiar a humanidade. Versículo 14 e 15, Jesus vai nos chamar para termos luz. E luz é tão significativo, coisa tão importante. A luz é essencial, necessária para a vida. Desde a criação, Deus estabelece a luz como o primeiro elemento que traz ordem ao caos. Ao declarar, vocês são luz do mundo, Jesus confere aos seus discípulos uma missão extraordinária, refletir a luz sede próprio Cristo. Nós somos luzeiros, a luz principal, nós não somos o sol, nós somos os luzeiros desse mundo. A luz era essencial, a luz simboliza a verdade, a luz simboliza pureza, revelação, proteção, vida. Aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Por isso que o cristão é chamado a ser visível como uma cidade edificada sobre um monte, capaz de vida. As luzes. O pastor não botou nenhuma debaixo do banco. Não tem nenhuma luz escondida aqui. Todas estão bem claras para você. A escuridão é oculto, está escondido, que está
pecado, pisa lado. De novo, tal, Deus te ordena ter luz. Não. Então, como cristão, deve levar a luz de Cristo aos perdidos. Jesus ensina que a luz não deve ser escondida, mas colocá-la em um lugar apropriado para iluminar a todos. Porque o cristão precisa viver conectado com essa fonte. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei ao irmão se eu tinha alguma fonte para ligar o notebook. Está no carregador. Mas ele só se carrega, só consegue estar ligado, ativo, se ele tiver. Ter luz não é você ter a luz. Não é você possuir a luz. É você te ser um luzeiro dessa. Levar a luz aos perdidos é viver de modo coerente com o Evangelho, expondo as trevas do pecado, trazendo clareza, esperança, direção. Testemunho cristão não se limita apenas nas palavras, mas se expressam a mundo. Já deve ter escutado alguém falar assim: eu não preciso falar nada, eu não preciso dizer nada. Vida, Evangelho. Cai por todo mundo. Seja luz, seja sal. Ah, mas cuidado, não anuncie algo que você não viva, porque senão vai ser muito contraditório. Vai acontecer que talvez você já escutou de alguém já passou por isso, não aqui na igreja, eu tenho certeza. Não aconteceu com nenhum irmão dessa igreja, mas de outras igrejas já aconteceram, de alguém falar assim, ó, o Camilo é aqui da igreja? É daquele, ele é crente? O Camilo sabe de Jesus para todo lado. Sabe o Camilo da Kombi? Ele fala com todo mundo para todo lado. Ele botou agora na Kombi um alto-falante e está falando. Quem aqui lembra aquele que passava com o carro, Jesus voltará? E ele não tinha outra mensagem. Eu estudava vezes por dia. Jesus voltará. Jesus voltará. Ele anunciava isso a quatro ventos. O carro estava todo adesivado, ele tinha um roupão com aquilo, ele só fazia isso. Anunciando Jesus. Você anuncia, você fala de Jesus, mas você pode ser aquele também 007, que não fala nada, fala assim, pois leia. Deixa que as pessoas interpretem. Elas sabem. E aí eu vou te dizer, perdido. Cegas no meio, apodrecendo sem sal. Com as suas atitudes, elas precisam estar lá coerente. Dá para você fazer um e não fazer o outro. O cristão precisa ser visto, mas não de maneira falsa ou de qualquer jeito, mas como exemplo de vida. Deve preceder tanto as suas falas quanto as suas atitudes. Você e eu estamos vivendo em mulheres que acham no estado de grosseria, escuridão, de pecado. Jamais encontraram qualquer luz nesse mundo, exceto você, sim, todos aqueles. Esse mundo não vai. Eu escutei, eu era bem pequeno, tinha um casarão, dentro desse casarão, deram lá um compromisso. Deram o seguinte, eu vou dar aqui R$10 para cada um. Com R$10 para cada um, você pode comprar o que você quiser comprar, mas tem que ser com esses R$10. Pode gastar tudo, pode gastar menos, mas você precisa ter essa casa ponta a ponta. Do chão ao teto. Não pode sobrar nada. Encheu 99%. A frestinha não serve. E aí deu para 3 pessoas.
E aí o primeiro foi lá e comprou palha. Porque palha é muito barato. Deu pela casa toda. Opa, perto do teto. Você botou na casa inteira. Ela não preenche a casa inteira. O segundo foi lá e comprou algodão. Falou, é mais leve, eu dou aquela sopradinha no algodão, isso vai ajudar o algodão conta da casa inteira. E ele também faz isso. Ele tenta, chega bem perto, mas não consegue. O terceiro compra o quê, gente? O que ele comprou? E aí ele botou uma vela em cada cômodo. Acendeu uma vela em cada cômodo. Ele preencheu todos os. Quando fala ser luz, de novo, juntos podemos ser uma fogueira, mas sozinhos, ela. Todas. Acender um fósforo, você vai ter um sentido, vai ter uma direção, um guia, sabe para onde ir. Ei, irmão, ter uma chama, pode ter certeza, vai fazer toda a diferença. Se a gente desligar tudo, acender uma vela, a gente consegue seguir, saber para onde olhar, você vai saber que eu estou aqui na frente. Acender uma única lâmpada, a mais fraca que tem, vai nos direcionar. Ter luz, bom, estar fechado, cheio de luz. E no meio da escuridão? Como é que você enche onde a luz chega? Uma vela, cada cômodo, teus quatro, teu todo espaço, encheu tudo. Nós precisamos viver uma luz, não uma luz apagada, guardada. O texto vai dizer, para que serve uma luz? Eu vou esconder ela debaixo da cama. É como se eu tentasse esconder uma cidade alta. É como se a gente olhasse, se a gente vai na zona, olha o Cristo, você fala assim, olha o Cristo não, tá escondido. Finge que você não está. Como você não vê? Não tem como. Central do Brasil é aquele relógio da Central. Eu já me perdi na Central. E o que eu fiz? Coloquei para mim, vou encontrar aquele relógio. E vou andando até aquele relógio. E no ruim, eu já sei onde pegar o trem. Você precisa criar, de algum jeito, para esse mundo perdido, sem luz, meio ao pecado, seja a luz. Hoje, o mundo vive em total calamidade e o pecado não permite que o homem enxergue palmo diante dos olhos. E para a gente, no terceiro ponto, é brilhar nesse mundo. O cristão não apenas pode falar atitudes práticas sobre isso. Jesus deixa claro que o brilho da luz ocorre por meio das obras. A fé cristã precisa ser visível na prática diária. Ninguém aqui é salvo por obras. Obras não salvam. Efésios 2:8 vai dizer apenas a fé salva o homem. A fé em quem? Cristo. Mas Tiago vai dizer o quê? Todo salvo tem obras. Todo salvo tem frutos. Tiago não está contradizendo Paulo e Paulo não está contradizendo Tiago. Paulo está dizendo, só a fé salva. Tiago está dizendo, todo salvo tem frutos, obras. Se não tem frutos e não tem obras, talvez ele. Então essas obras não são apenas boas em si mesmo, mas devem ser atraentes, revelando uma fé viva, alegre, autêntica, desperta interesse pelo Evangelho. Ter luz vai dizer muito, por exemplo, sobre o grupo WhatsApp que você está, a roda que você anda. Tenho certeza que aconteceu principalmente com os homens. Quando está uma rodinha lá, está todo mundo chega, e as pessoas é. Só não fala, as atitudes dele revelam quem ele é. Você está lá naquele grupo, vai te mandar um monte de
besteira, pornografia, as pessoas vão falar, cara, Canaã, Gabriel está nesse, está nesse. Ou vamos tirar o Hanan, o Carlos, o Pedro, o Silvio, tirar ele do grupo, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Você é um ambiente, é aquele grupo lá que está fofocando, está querendo arrumar uma confusão. Quando você chega, mulher, as mulheres param e falam, olha, não tá não, olha, já vem a Márcia. A Márcia vai chegar, ela vai começar a reclamar com a gente, para a gente parar de reclamar. Vamos falar mal do patrão perto da Márcia, não vamos falar mal do pastor perto da Márcia. Ela já vai cortar. É essa. Você consegue a volta, chega. Onde você está, pessoas mudam seu jeito de agir lá, porque eles falam, mano é cristão. Ele, ela. Ter luz, ter escuridão é isso. Está totalmente apagado. Tem luz nem. Ah, Fernando Dias Lopes vai dizer 6 simbolismos da luz que comparamos com a atuação da igreja no mundo. Fala, igreja, nossa junção, corpo de Cristo. Ok? Então ele vai falar 6. A primeira é, a luz simboliza a verdade, batendo as trevas, da mentira e do engano. Assim, a igreja. Segundo, ele vai dizer que a luz representa a pureza, revelando e purificando que as trevas escondem. Você e eu, igreja, precisamos iluminar, trazer uma limpeza moral. Terceiro, a luz é vital para a vida. E a igreja é vista como essencial para a essência espiritual, moral da sociedade. Quem está no pecado, abaixo de uma. Mas sim, a luz vital para essa igreja é. Pode orar, mãe. Eu sei que eu não sou cristão. Pode me ajudar, porque eu estou com dificuldade. Você consegue, igreja, ser essa luz vital? A luz oferece direção, mostrando o caminho certo, seguro, no qual Cristo é a verdadeira luz, e a igreja reflete. Luz de vida através de nós. Ele nos deu essa graciosidade, essa riqueza, essa coisa maravilhosa, poder transmitir. 5. A luz serve de alerta, assim como a igreja é alerta sobre o pecado. A luz proporciona calor, tornando a vida mais suportável, simbolizando o papel da igreja de trazer conforto e acolhimento ao mundo. A declaração de Jesus, vocês, a luz do mundo, é maravilhosa. Afinal, Jesus é a luz. Nós vemos isso em João 1,4, que diz que a luz, Jesus, está nos homens, pois ele é a fonte da vida. E essa luz é refletida através desse. E Jesus vai terminar dizendo que essas obras, como você não transmite a luz, a glória e as obras do cristão precisam glorificar quem? A Deus Pai. O objetivo final do testemunho cristão não é a exaltação pessoal. Jesus ensina que, ao verem as boas obras, as pessoas devem glorificar o Pai que está. Quando a pessoa vê que você age diferente, você é luz, que você transforma, que você tempera, que você preserva, a pessoa tem que chegar para você e dizer assim, ô Silvio, esse é isso que você tem. Por que você é assim? Quero ter isso também.
Eu sei que está um caos, tudo errado. No meio da pandemia, você deve ter passado por tanta coisa, e as pessoas olharem e falarem assim: por que você está tão calmo? O mundo está acabando, está todo mundo trancado, perdendo emprego. Por que você tem tanta calma? O que você tem? Vejo tão diferente em você que não tem em mim. O que você faz, ou quem faz você, que eu não tenho. Jesus está dizendo: ser sal, mundo, não é glória. A glória toda é do Pai. A glória toda, Ele é tudo. Dele para Ele. Tudo que você faz, todas as boas obras, as pessoas que você atinge, pessoas que Deus usar você como um agente, como um canal de bênção, canal de transformação, como um canal do Evangelho, para conhecer Jesus Cristo, toda a glória é Pai. Maravilha a gente não receber glória. Maravilha ter, glorificar e participar. Pai que nos salvou para receber toda a glória. O cristão não é a fonte dessa, mas seu reflexo. Toda obra realizada deve apontar para Deus, reconhecendo que Ele quem age por meio dos seus servos. Qualquer tentativa de apropriação da glória tradiz o próprio Cristo. Quando Jesus diz, no versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, glorifiquem o Pai de vocês, está Deus, homem nesse estado, para não acreditar mesmo. Homem, humanidade, homem e mulher. Jesus declara, vocês, versículo 4, diz que Jesus é a vida, é a luz. Ele é a luz. É algo extraordinário, a mensagem disso é extraordinária, porque continuando o versículo 5, João 1,5, traz que a luz, trevas, as trevas não botam. Nada pode derrubar. As trevas não ter. Então, quando Jesus ordena, sim, é a luz de vocês diante dos homens, ele quer dizer que o homem só é luz em Jesus. Que ele é a fonte, sendo a fonte, escolheu o homem. Participar da graça como transmissor, levar a luz. Verdade? E para a gente concluir, Jesus faz essa apresentação de como o cristão deve agir a partir importantes, úteis para ao declarar que o cristão da terra tem-se, deve ter as funções primordiais desse comportamento. O cristão necessita ter um caráter transformado, assim como o cristão precisa preservar o mundo de toda a podridão que o pecado causou, todavia, não somente preservar, mas trazer sabor à vida. Somente pode trazer plenitude e alegria eterna. Jesus não chama apenas para ser sal, mas também luz. A luz é uma das coisas mais úteis para a vida do planeta. Não há possibilidade de chamado Jesus para ser luz e levar a vida geral. A luz traz clareza sobre todo o pecado, esconde. A luz direciona, esclarece e livra o homem do perigo inimigo. Jesus ordena que a luz do mundo, onde entra a luz, será feita ímpios. Todos que seguem a Jesus devem tal serem. Coríntios 3 vai dizer que todo cristão é vida por falar do evangelho, ter o evangelho. Ela é escrita vindo assim, e alcançando a desgraça total e eterna. O cristão é chamado a ser um animador, uma cópia de Jesus.
observa, espera, traz clareza, direciona o pecador. Você está sendo tal, está sendo saber, posso ser tal e posso a gente voltar ele pela felizes são, passam por tudo em nome de Cristo. Quer ser sal e luz? Sermão do Monte, antes do versículo do 1 ao 12. E lá está dizendo, eu falei, capítulo, versículo 12, está falando sobre o quê? Como é o caráter desse, e a partir do caráter, é viver sal e luz. Tá? Amém? Meus irmãos, possa te abençoar. Esse mundo tão caótico, perdido, tão devastado pela escuridão do pecado, pela podridão da carne, sal e luz forma ser humano.